Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Diálogos da UNB, com a presença do professor Loriel Rocha, presidente do Instituto Mucaraj Brasilã do Rio de Janeiro. Como vai? Como vai, Lúcia? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a sua presença e já começo a perguntar essa nova atividade que o Mucaraj se enveredou, trazendo para a UNB. Nós gostaríamos de saber quem idealizou, quais foram as fontes de pesquisa e qual é a importância dessa exposição no museu. Bom, a ideia surgiu como um convite. O ano passado nós realizamos no Rio de Janeiro, no final do ano, dia 6 de dezembro, a Festa da Língua, a Mostra Cultores e Cantares da Língua Portuguesa. E quem abriu a festa, né, e fez a palestra magna foi a professora doutora Jussara Rocha Ferreira. E a partir disso, a professora nos convidou futuramente para estarmos participando da Semana de Museus, que o Museu de Anatomia Humana da UNB todo ano faz, ligado à Faculdade de Medicina. Então é para isso que nós estamos aqui. O que nós fizemos? O museu promove ações de extensões. Né? E a semana começa agora, começou dia 18 de maio. Né? Uma parte, a professora, doutora, da qual você se referiu, que esteve presente na Festa da Língua, é a professora Jussara, que é a nossa médica aqui na Universidade de Brasília, certo? É dessa doutora que nós estamos falando? Sim. Tá, ok. Ela não é médica, a professora Jussara é veterinária, mas ela dá aula para anatomia. Anatomia, na Faculdade de Medicina Na aqui. Faculdade de Medicina. Certo. Então, mas ela pertence à Faculdade de Medicina. E dentro da Faculdade de Medicina tem o Museu de Anatomia Humana. Né? Então, é o museu que está participando das atividades da Semana de Museus do Governo Federal, do IBRAM. Exato. E o Museu de Anatomia Humana, juntamente com o Instituto Mucaraj Brasilã e o Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica, que está sediado em Mafra, em Portugal. Sobre a responsabilidade do professor doutor Manuel Gandra, né, que já esteve, inclusive, num dos diálogos aqui. Exatamente. Quando, em 2012, né, quando o professor Gandra esteve aqui também, vocês o entrevistaram. Sim, ele, é verdade. Né? Então, nós somos os agentes que criamos uma parceria com o Museu de Anatomia, a convite da professora Jussara, né? E entramos nessa conjugação. Qual é a nossa contribuição para a exposição? É exatamente pegar os casos relacionados à literatura luso-brasileira, que vai do século XV ao século XVIII. Nós fizemos um recorte nessa literatura, né? Onde nós apresentamos os casos de teratologia. Que é exatamente quando você fala... Que é o Instituto Mucaraj Brasilã e o Centro Ernesto Soares. Sim, mas eu quero firmar a presença do Manuel Gandra. Com certeza. Que é importantíssima nessa pesquisa que vocês participaram, né, que fizeram juntos. Nós fizemos juntos, exatamente. Construímos o corpo literário dentro das pesquisas que nós fazemos já há muitos anos. E estamos trazendo ao público, notadamente ao público de extensão, né? Pensamos que essa é uma oportunidade singular nesse aspecto. A professora Jussara abriu essa oportunidade e os alunos, outros professores ou mesmo os leigos poderão visitar o museu fisicamente, porque a exposição é física, e ela estará disponível virtualmente. Olha, porque tem um Museu de Anatomia Humana virtual. Sim, é verdade, na UNB tem, exatamente. Na UNB tem. Sim, então, a exposição também estará disponível no site do Museu de Anatomia Humana da UNB, no site virtual. Né? Digamos que é um trabalho inédito. É um trabalho inédito. Nessa perspectiva, né? Sim. Porque o nome da exposição é até difícil da gente entender. O nome da exposição é Peças de teratologia, corpos biológicos e monstros. Eu vou até repetir. Corpos teratológicos,
corpos biológicos e monstros. Esse é o nome da exposição. Esse é o nome da exposição. O senhor podia nos explicar Com certeza. a relação entre tantos corpos aqui nessa exposição? Pois é, os dois primeiros nomes, corpos teratológicos e corpos biológicos e monstros. O que é uma teratologia? Sim. A teratologia é, hoje, né, a ciência... eu vou fazer uma retrospectiva rápida para nós entendermos o que é isso. A palavra monstros, ela designa um ente real. Sim. Até o Renascimento, a palavra monstro não tinha nenhuma relação com critério estético. Ou seja, o monstro não era necessariamente uma pessoa feia ou bonita. Haviam 3 tipos de monstros. Existiam os monstros naturais, os monstros sobrenaturais e os monstros que são maravilhas da natureza. Então, até o século XVI, nós temos esse tipo de classificação. Um ser monstruoso, ele era um ser que ele poderia ser humano, ele é natural. Né? Ele tem alguma anomalia física. Né? Porque como é que nós vamos categorizar o monstro? Certo. Na perspectiva antiga? O ser humano, anatomicamente, é tetrápoda. Ou seja, ele tem cabeça e 4 membros. Ele tem 2 braços e 2 pernas. Né? O monstro é todo aquele indivíduo que não é tetrápoda. Por conseguinte, por exemplo, um anjo é um monstro. Ele não é tetrápoda, porque ele tem asas. Os serafins, por exemplo, têm 2 pares de asas. Né? Pois então, eu não ia trazer o livro o Anjo Custódio, do Manuel Gandra. Sim. Se eu tivesse trazido, Ele é a gente monstro. estaria aqui exemplificando. Exatamente. Né? Um cíclope. Um cíclope é um tetrápoda, ele tem cabeça, tronco e membros, mas ele tem um único olho. Né? Então, nós encontramos um tipo de monstro que ele é tetrápoda, como um ser humano, entretanto, ele tem alguma coisa que diferencia. Né? Então, há 3, de certa forma, 3 aspectos que diferenciam substancialmente um monstro na classificação, repito, até o século XVI, até o Renascimento. Um monstro, ele tem um corpo que não é tetrápoda. Ele pode ser tetrápoda ou não. Um monstro sofre mutações. Certo. Como nós vemos na mitologia grega, por exemplo, né, em que Zeus se metamorfoseia em cisne e tem um filho com Leda, que é uma humana. Leda pare os Dioscuros. Né? Mas nós verificamos na própria literatura que mesmo Leda, ela tem que ter uma genética que confere uma parcela da intemporalidade, porque ela pare 2 ovos. Por conseguinte, ela não é humana, ela é ovípara. Certo? Então nascem os 4 gêmeos, que é Castor e Pólux, e Helena e Clitemnestra. Nossa, nós lembramos... Eu não sou essa Helena. Nós lembramos que Helena é exatamente a figura célebre que dá origem à causa à Guerra de Troia, pela beleza descomunal de Helena, e aquela beleza era uma beleza divina. Né? Por quê? Porque Helena é filha de um deus. Certo. Nós temos o caso de Hércules, por exemplo, que é um humano, mas ele tem uma força sobre-humana, pelo mesmo motivo. Ele é filho de um deus com uma humana, ou seja, de Zeus com Alquimena. Então, esse tipo de... Nós temos alguns humanos que são tetrápodas, não sofrem metamorfose, mas serão consideradas criaturas monstruosas pelo poder que lhes é inerente. Né? Então, recapitulando, um monstro, anatomicamente, ele não é tetrápoda. Né? Ele tem poderes. Ele tem um poder ou uma força descomunal. Sobrenatural. Sobrenatural, que um humano não teria. Não teria, como Hércules, por exemplo. Como Helena, que tem uma beleza... A própria beleza já aponta o sobrenatural. Sim, né? Porque ela e quanto mais não seja, ela é filha de um deus. Certo. Né? Então, a beleza dentro de um critério divino é aquela beleza que espanta. Né? É aquela beleza que encanta. E o monstro tem uma característica muito curiosa. Ele pode casar-se com outra espécie que não é da sua família ou da sua raça. Certo. Né? Um humano não pode casar e ter proles
fora da sua raça. Ok. Um ser humano só casa com um ser humano. Certo. Então, quando nós vemos, por exemplo, na Bíblia, né, que é um fato muito curioso, mas extremamente significativo, Sim. que dentro da categoria da mentalidade ocidental, nós temos a primeira perspectiva ligada ao monstro, que é quando os filhos dos anjos, aquela célebre passagem do Gênesis, quando os anjos, após a guerra nos céus, rebelam-se contra Deus, e os anjos vêm para a terra, apaixonam-se pelas filhas dos homens, e têm filhos com as filhas dos homens, eles geram uma geração monstruosa. Então, os gigantes da Bíblia, né, o que nós chamamos de gigantes, Sim. entram dentro dessa categoria da monstruosidade. Esta sua referência aos anjos da Bíblia, né? Ela com certeza isso é contestado. Se nós pensarmos na religião, no cristianismo, mais especificamente no catolicismo, os evangélicos aceitariam esta... Não aceitam. Não, claro, a designação gigante, ela é uma designação clássica, testamentária, veterotestamentária. Mas engraçado, eu nunca vi em culto nenhum ou em homilias de um padre estas referências para talvez a assistência, né? Talvez porque seja um tema espinhoso. Pois é, isso. É um tema espinhoso, não, mas que a palavra existe na Bíblia, existe. Né? Não é? A palavra gigantes existe na Bíblia. E o que está contido, então, os seres sobrenaturais são aqueles seres que não são humanos e que são originários de uma causa não terrestre. Superior. Né? Dado que a tradição, o Ocidente, as três religiões ocidentais, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, preconizam a hipótese de uma única divindade criadora dos céus, da terra e do mundo. Por conseguinte, se há a criação de seres sobre-humanos, eles só podem ser oriundos de uma obra de Deus. De um único Criador. De um único Criador. Então, esse Criador, na tradição judaica cristã, é Jeová, é Deus. Né? Sob a perspectiva árabe, é Alá. Né? Então, o fato é que os monstros, enquanto categoria existente, categoria verdadeira, real, eles existem ontologicamente. Eles são seres que, de fato, são vivos. Essa mentalidade permanece até o século XVI. Certo. Né? E o que vai alterar? Nós temos, a partir do século XVI, uma alteração substancial da noção de corpo. Corpo. O que altera é a ideia de corpo. Porque no Renascimento em diante, nós temos a reconstrução, o homem não tem mais uma parcela de transcendência. Ele passa a ser cada vez mais materializado e identificado com o seu corpo. Então, o homem é corpo. A partir do momento que ele perde esta categoria de transcendência, ele vai sendo identificado com o corpo, a designação de monstros vai ficando afastada. Vai ficando afastada e passa a existir, por exemplo, Ambroise Paré, que é um cirurgião militar francês. O Paré tem livros, ele faz cirurgias e já tem cirurgias no século XVI de soldados. Ele, junto com empresas que fabricavam armaduras, ele cria as primeiras pernas mecânicas no século XVI. E é onde ele implementa, né, os soldados... As articulações, ele coloca pernas mecânicas, né, e é considerado o pai da cirurgia moderna, do que hoje a gente consigna como cirurgia moderna, o Paré. Né? Então, o Paré, por exemplo, vem a ser um dos médicos, um dos indivíduos depois associados à literatura médica, que vão entrar na modificação dessa conceitual da ideia de monstruosidade. E de corpo. Por conseguinte. Certo. Né? Um outro indivíduo que auxilia bastante essa mutação conceitual é Descartes. A partir do momento que a alma, sobre uma perspectiva grega, é um ente à parte. Desvinculado do corpo. E Descartes, então, coloca que a alma está centrada na glândula pineal. Então, a partir daquele momento, a alma, sobre a perspectiva grega, que era metafísica, torna-se física. Certo. Né? Então, e esta relação
esse seu histórico, né, em relação aos monstros, né, está presente na literatura. Não. É? Tudo que nós trazemos é O que a nossa vocês trouxeram para contribuição compor Exato. essa exposição. é a perspectiva literária dos documentos portugueses e brasileiros. Sim, que se unem àquelas... Com as teratologias, com os Certo. corpos que o Museu de Anatomia Humana Já tem. tem. Já Aham. tem os fetos, na sua maior parte, né, relacionados à teratologia. Então, para a gente entender, né? Então, não havia a classificação de teratológica. Essa palavra ela não existe antes do século XVI. Vem em seguida. Ela vem em seguida. E ela vem depois disso, depois que há uma revisão conceitual do corpo. Okay. Um dos indivíduos, por exemplo, que altera substancialmente, que ajuda a alterar substancialmente a noção de corpo, curiosamente, é um arquiteto. É? É, o Alberti. Por que você fala curiosamente? Por ser arquiteto, Por né? ser arquiteto. Aham. Por ser arquiteto. E o que foi que ele fez que... O livro do Alberti é um livro... Nós temos 3 grandes vultos da arquitetura. Vitrúvio, na Roma Antiga, Alberti, no Renascimento, e Paládio. Tudo que a arquitetura moderna fará depois será uma nota de rodapé. Certo. São sempre adendos a esses 3 nomes. Exato. Né? Tá, Aquela figura clássica do Leonardo da Vinci, em que ele apresenta um homem canônico, sim, né? Sim. Um homem que clássico. tem medidas, é um clássico, tem medidas e proporções exatas, e essa medida e proporção exata configura uma ideia de beleza, por exemplo, inclusive a beleza divina. O Alberti faz, no século XVI, um célebre livro dele, no 5º livro, se não me falha a memória, ele tem um capítulo só sobre os monstros. Então é o Alberti que traz para a tradição do Renascimento, ele fala que as cidades, que o plano urbanístico das cidades é humano. E é a partir de Alberti que nós temos a cidade identificada com uma estrutura humana. E a cidade passa a ser vista como uma coisa mais mecânica. E essa ideia, essa evolução urbanística vai sofrendo uma mutação. Okay. Então ele é um dos indivíduos, muito pouca gente sabe disso, né, que um arquiteto é uma das pessoas que vem a ter uma grande contribuição no campo da teratologia. Nossa, isso é fantástico inusitado. isso. Sim, é fantástico. E nós não temos essa informação, né? Isso fica sempre mais restrito a um campo mais da erudito, sua área, né? Como filósofo, da iconografia, professor. da simbólica, né? de outras áreas. Certo. E mesmo os arquitetos brasileiros estudam muito pouco o Alberti. Muito pouco, né? Muito pouco. Nós temos algum trabalho, mas muito pouco. E seria interessante analisar a cidade sobre essa perspectiva. Ok. Né? Bom, então, o que vai acontecer? A partir do momento em que o corpo vai sofrendo essas alterações e o homem perde a sua capacidade de transcendência, no século XIX, com Saint-Hilaire, né, e o seu filho, Saint-Hilaire vem ao Brasil, faz viagens inúmeras ao Brasil. Grande parte da documentação do Saint-Hilaire até hoje está retida na Sorbonne, na França, e os brasileiros pouco foram estudar a compilação de dados que o Saint-Hilaire fez, por exemplo, no Brasil. Então, como que você, assim, para nós concluirmos esse nosso encontro, o que você percebeu durante esses dias iniciais da exposição? Qual foi não a motivação das pessoas que entram no museu e veem aquelas peças monstruosas? O que você percebeu, sentiu, assim, então, para a gente concluir a nossa conversa? Pois é, para a gente encerrar. Então, a teratologia com o Saint-Hilaire, o que a teratologia passa a designar? De fato, um defeito físico. Isso é pontual. Isso é pontual. E a partir, então a medicina passa a lidar. Hoje, por exemplo, um feto que nasce sem cabeça, sem cérebro, né? um onfalocete, ele não tem o cérebro. Então você tem inúmeras teratologias onde as causas são multifatoriais. E esses são monstros considerados não, dentro não são monstros são, mais, né? Não são monstros. Devido à mudança esses são corpos teratológicos. Certo. Né? Então a exposição ela mostra exatamente os corpos teratológicos segundo a designação da ciência da teratologia que surge no século XIX com
com Saint-Hilaire, e o que hoje a medicina consigna, os corpos biológicos que estão disponíveis, que são corpos normais, que estão disponíveis dentro do museu, e os monstros. Certo. Então nós fizemos essa junção literária com o acervo que o próprio museu tem. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma visita no museu virtual de mais de 1000 acessos. Muito bom. Então eu penso, a professora Jussara sempre coloca que os monstros chamam muita atenção. Né? E são temas que até hoje, de fato, mexem com o imaginário coletivo, né? É verdade. O cinema moderno reeditou os monstros. O Frankenstein, né, o Batman, o Namor, o Príncipe Submarino, os Minions, né, do meu malvado favorito. Você tem vários monstros modernos e as crianças gostam bastante, né? Porque mexe com o imaginário. Muito, muito. Né? Então, a nossa intenção foi trazer uma contribuição para os adolescentes, os adultos. Nós criamos uma conceituação teórica clássica, né, dos monstros, em que nós separamos, e a pessoa, ao aceder, ao vir fisicamente ao museu, ou ao aceder ao museu virtualmente, ela terá esse acesso mínimo conceitual, para ela entender o que é um monstro, o que é uma teratologia e o que é um corpo biológico. E, sobretudo, o que era o monstro na perspectiva até o século XVI. Muito bom trabalho, e teremos mais um ano aí dessa exposição, de curta duração, um ano, não é? Mas o trabalho é excepcional, agradecemos muito e faço convite que a próxima vez que vier a Brasília esteja conosco no Mais Diálogos UNB. Okay? Nós que agradecemos, Lúcia, eu agradeço em nome do professor Manuel Gans, que não está presente aqui conosco, e esperamos sim, voltaremos com todo prazer. Ok. Obrigada. Grande abraço. Um abraço. Esse foi mais um Diálogos UNB e até a próxima.